Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou então nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Lembrando que o canal no YouTube do Diário do Rodrigo Lima é o maior do Noroeste Paulista, aqui de informações, com quase 70 mil inscritos. Meu muito obrigado pela audiência. E hoje aqui minha convidada, agradeço demais a presença, a diretora do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Aldina D'Amico. Aldina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com você, viu? E parabenizo você aí por essa luta, por esse prestígio que você tem, né? Você construiu a sua história. E todo mundo que constrói a sua história recebe honra, recebe resultado, recebe gratificação. Então, que Deus te abençoe. A nós todos, Aldina, muito obrigado pela deferência. Aldina, eu chamei você aqui para a gente bater um papo. Você Sim. que representa o empresariado de uma forma geral, as indústrias aqui da região de Rio Preto. Mas antes, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima, Aldina, ganha presente. Ótimo. E eu quero agradecer, pessoal, as empresas que fazem aqui, ajudam a fazer o Diário do Rodrigo Lima, o podcast, que é a Curtindo em Companhia. E também, Aldina, você que elogiou muito aqui o nosso cenário, Sim. os Móveis Colômbia. Ótimo! Eles que patrocinam aqui a gente. E aqui quem vem, os meus convidados recebem aqui o Café Bem Brasil. Gosta de café, Aldina? Gosto, demais. Gosta? Toma muito café durante o dia? Eu tomava mais. Agora a gente vai ficando mais experiente, aí tem que dosar as coisas. Mas de manhã é sagrado, né? E depois do almoço. Esse café ele tem uma válvula aqui, ó. Se você pegar, se apertar, você sente o aroma dele, ó. Nossa. É um cafezinho delicioso. E é produzido aqui em Guapiaçu. Vamos prestigiar a nossa região. Nossa região. Café Bem Brasil. Só elogios pro produto aqui, meu muito obrigado. Eu vou experimentar e depois você me diz, hein? Você é consumidora. Legal. Aldina, esse começo de ano, nós já estamos no mês de fevereiro. A sua vinda aqui, a gente acertou ela. Teve uma negociação, uma breve negociação, mas foi bom porque nós tivemos alguns desdobramentos na economia. A economia do Brasil, uma loucura, né? Passa uma semana, muda tudo. Muda tudo. Como é que é ser empresário no Brasil? É um desafio. Mas a gente precisa de muita resiliência, né? Mas, por outro lado, para quem gosta, eu acho muito gratificante, sabe? Eu amo o chão de fábrica, é onde você transforma a matéria-prima lá no produto final, né? E isso nos dá um prazer muito grande. No meu caso, né, que nós somos uma indústria de painéis elétricos para comandos elétricos, né? Então nós levamos as luzes, a energia na casa das pessoas. Então isso é muito bom. Aldina, havia uma expectativa no passado, principalmente a maior parte do empresariado defendia a candidatura do presidente Bolsonaro, né? Sim. Jair Bolsonaro. Mas houve a vitória do presidente Lula. Como é que o empresariado, de maneira geral, analisa esse princípio de governo Lula? O que vocês estão conversando entre si? Alguns até estão esperando mais um pouco para iniciar os investimentos, está segurando um pouquinho, ainda está observando principalmente o mercado. Sim. Qual que é a avaliação que vocês fazem? Foi uma decepção muito grande para o empresariado, porque o governo Bolsonaro, apesar de todos os desafios que ele enfrentou com pandemia, com guerra, e ele pegou um governo também com muitos problemas, né?
E apesar disso tudo, a gente viu um avanço, a gente viu um crescimento. Ele entregou o cofre no vermelho, de 54 bilhões. E então, a gente estava assim, numa expectativa da reeleição do presidente Bolsonaro, porque ele fez um bom governo, né? Cometeu erros. Quem que não comete erros, né? Mas eu acho que quando você põe o governo dele na balança, ele teve muito mais acertos do que erros, né? Então a gente esperava, até mesmo por causa do Paulo Guedes, o ministro, né? Estava fazendo um excelente trabalho e eu acho que o Brasil ia dar um boom muito grande, né? Se houvesse a continuação. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, então a gente viu com muita tristeza, ficamos assim bem decepcionados, né? Mas, por outro lado, é vida que segue. Nós, como empresários, já vencemos tantas lutas, tantos desafios, tantas crises econômicas, né? Que o que a gente sabe é trabalhar e produzir, né? E se reorganizar, né? Diante de cada situação que aparece na frente. Então, eu acho que é isso. Tá um pouco cedo ainda para fazer, né, muitos comentários sobre o novo governo, né? Vamos aguardar um pouco mais e vamos tocando a vida. Qual que é a expectativa de novos investimentos? O pessoal vai segurar mesmo? Vai, isso não tenha dúvida. A não ser assim, aquilo que já estava projetado. Por exemplo, né, o meu segmento é muito ligado à construção civil. Então, todas as obras já iniciadas ou pré-estabelecidas, para quem iniciou, não compensa parar, porque é mais prejuízo, né? Mas assim, comprar outra área, começar um novo empreendimento, o pessoal ainda vai dar uma seguradinha. Aldina, o Ciesp aqui de Rio Preto representa quantas empresas? A gente está falando de... regional, né? Mais de 9 mil empresas, viu? Que dentro da nossa regional. E você tem uma responsabilidade grande de conduzir todo esse processo. Qual que é o papel do Ciesp aqui na região? Então, a gente ficou, né, um tempo aí, principalmente os 2 anos de pandemia, parado, né? Aí também mudou a direção, da mesma forma que nós assumimos a direção aqui regionalmente. Em São Paulo também houve a mudança, né, de presidente. Então, toda mudança tem aquele ajuste, né? Então, foi um ano, assim, de fazer os planejamentos e tal. Mas a motivação continua, né? Para a gente avançar. O Ciesp, ele dá muito apoio às indústrias, principalmente juridicamente, né? Tem as pessoas da casa que acompanham todas as legislações, as coisas que são feitas em Brasília e também no nosso estado, que afeta as empresas, né? Então, há sempre uma discussão, há sempre um acompanhamento de agenda e esse diálogo sempre é muito importante. Nem sempre a gente consegue aquilo que a gente precisa, né, para as indústrias, mas eu acho que manter o bom relacionamento com o poder público, a gente tem que caminhar sempre junto com o poder público, tanto em sugestões, como também nas tomadas de decisões, né? Ser ouvido por eles também, eu acho que é importante. Aldina, tem muito empresário que está perdido depois dessa mudança de governo. O pessoal tinha uma paixão pelo Bolsonaro e acabou não dando certo. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos a eleição depois de quase 30 anos, 3 décadas de PSDB, nós tivemos a alteração aí na mudança do Tarcísio, que inclusive veio fazer uma palestra, né? Na sede ali do Ciesp. Foi um alento? Pessoal, como é que...
O que o pessoal fala em relação ao Tarcísio? Sim, não, o pessoal ficou muito feliz com a eleição do Tarcísio, né? Não desmerecendo os demais, eu acho que cada um tem a sua trajetória, né? Mas eu acho que o estado de São Paulo merecia essa oxigenação, porque eu acho que mudança é sempre bom, né? Por mais, ainda que você erre às vezes na mudança, mas pelo menos te traz um comparativo, te traz uma avaliação, né? E eu acho que com o Tarcísio a gente vai avançar muito no nosso estado, muito, muito, muito. Em relação ao governo federal, há uma expectativa de busca de recursos, de liberação de recursos para investimentos ou não? O que os empresários estão trabalhando? Qual que é a expectativa em relação a novos investimentos, a novos programas, relacionamento com o BNDES? Não sei se os empresários aqui de Rio Preto até fazem esse tipo de investimento, né? Qual que é a expectativa de vocês? Não, Porque eu conversei recentemente com o gerente de banco, o dinheiro está à disposição, só que ninguém vai lá buscar. Também os juros, né? A tendência é só aumentar, né? Então, eu acho que uma das resistências aí para novos investimentos é justamente isso. Além da gente contar com um ambiente meio incerto, que a gente ainda não teve muito um discernimento, né, do que vai acontecer, eu acho que os juros, a gente sabe que a inflação vai aumentar, né, e essa inflação não é só aqui no Brasil, a gente tem que considerar que o mundo está nesse vibe, né? Essas lutas, esses desafios não são um privilégio só nosso, não. A questão mundial não está fácil, né? Então, teremos inflação. Então, eu acho que é isso que faz as pessoas esperarem um pouco mais. Expectativas de novas contratações, Aldina, também foram brecadas ou nós temos uma massa de desempregados, né? Sim. Pessoas que querem voltar depois da pandemia. Havia justamente uma expectativa da reeleição do Bolsonaro, que enfrentou a pandemia, né? Até a pandemia colocado um dos principais motivos da não reeleição dele, né? Aquela questão contra a vacina, né? E essa massa de desempregados. A indústria, de uma maneira geral, regionalmente, vai gerar novos empregos ou não? O que você ouve? Eu acho que se a gente conseguir manter, já vamos estar num resultado excelente, entendeu? Agora, há diversidades de segmentos. Em todas as épocas, há segmentos que crescem mais e outros ficam mais atrasados um pouco. Então, a gente vai ter que esperar um pouco para ter uma avaliação mais clara da realidade. E quais são os principais desafios neste ano, principalmente de 2023? Procurar o máximo, né? Cortar gastos, embora essa é uma prática que já vem sendo feita, né, por nós industriais há um bom tempo. Para quem está com um caixa bom, né, investir em inovação e tecnologia para compensar uma produtividade maior com menos gasto. Agora, esse não é um privilégio de todos, né? Então, aí é que vem a diferença. Aldina, aqui você falou da parceria com o poder público. O poder público em Rio Preto, e de uma maneira geral, ajudam os empresários ou não? Ou podia fazer mais? Olha, o Edinho, falando dele porque ele o atual, o prefeito Edinho, né? Ele é um governante sempre muito aberto ao diálogo. Então, eu não vejo nele uma resistência em ajudar o desenvolvimento da cidade, né? Eu vejo ele sempre com bons olhos e sempre aberto para os diálogos. Agora, a nível municipal, o que a prefeitura poderia fazer? Talvez criar mais projetos
para trazer mais investimentos de empresa para a cidade. Agora, o que exatamente, porque a gente pega algumas cidades da região que oferece terrenos com mais facilidade de pagamento ou com prazo mais estendido, enfim, né? Eu nem sei, porque o nosso município ele é muito pequeno, né? Eu nem sei se tem muita área, ainda não, você até me perdoa aí, minha falta de conhecimento, eu nem sei se tem muita área disponível para tanta expansão assim. Tem a área do Parque Tecnológico, né? Parque, mas é uma... Pela demanda, ela é pouco? Pela demanda, eu acho que é pouco. E também é um segmento mais para tecnologia, né? Que não é muito a natureza da nossa regional aqui. Mas eu acho, por exemplo, né, junto com a PET e a CIRP, nós fizemos o Tech Summit, né? Então, realizamos esse evento o ano passado já para tentar avançar um pouco, né? Se a gente conseguir para o Parque Tecnológico mais empresas dessa área, eu acho que já vai ser um avanço. E isso tem, sim, um olhar muito especial do poder público para isso. Quais são os principais segmentos que a gente tem em Rio Preto? Nós temos um polo joalheiro muito forte, né? Sim. Inclusive a Lívia Constantino esteve participando aqui. Sim. A gente conversou sobre isso, sobre essa necessidade de retomar esse setor, né? Quais outros segmentos que você vê que Rio Preto é muito forte? O da metalurgia é muito importante. O da confecção, que sofreu muito, mas eu acho que ainda continua assim, operando bastante. E todas as empresas ligadas à construção civil, seja de que área for, eu acho que tem uma sustentabilidade maior. Sim. Aldina, a gente carece realmente, nos últimos anos, a gente não ouviu falar de grandes investimentos em Rio Preto, de uma grande empresa, né? Temos sondagens? Como é que o CIESP atua nessa... Alguma consulta? Lógico que tudo é muito feito com muito segredo, porque senão a empresa não vem, né? Mas tem consultas, Rio Preto é uma cidade... Eu até comentei com o prefeito Edinho, quando a gente vai para fora, a gente valoriza muito Rio Preto, né? Sim. Como é que está essa questão de vir novos investimentos grandes, né? Olha, a casa em São Paulo recebe diariamente embaixadores de tudo que diz países, ou mesmo pessoas comitivas que vêm para o país buscando investimento. Esses grupos nunca deixam de passar pelo CIESP e pela Fiesp em São Paulo, porque é uma referência, né? A nossa casa em São Paulo é uma referência do Brasil. Não querendo desprezar as outras, que cada estado você sabe que tem, né? O centro das indústrias também. Mas São Paulo é a menina dos olhos, até mesmo porque é o estado mais industrializado da nação, enfim. Então, tem essa característica já de longa data. Então, a gente recebe, sim, muitas pessoas que vêm de fora, fazendo essa prospecção, né, de interesses. Agora, nesse primeiro ano, a gente não recebeu nenhuma referência para a nossa região, mas eu sei que já outras regiões já receberam. E aí, a casa em São Paulo chama o diretor regional e faz esse trâmite. Quem que é o diretor regional aqui? No caso, sou eu. O regional aqui sou eu, porque a nossa regional é 103 cidades, né? Sim. Aldina, você acha que nós não somos competitivos? Porque nós vemos investimentos em muitas outras regiões de São Paulo, né? Grandes concessionárias, enfim, montadoras de veículos. Por que a gente não consegue atrair esse tipo de investimento para a cidade? Celulares, até, lembra que tinha uma empresa coreana que foi Sim, recentemente falou, vai vir para São Paulo. Agora, qual região? Então, por que a gente não consegue atrair esses investimentos? Eu acho que falta estreitar mais essa conversa, né? E é uma coisa que a gente
que é uma proposta aí da casa de estar fazendo isso para direcionar. Nós somos muito bem vistos dentro da organização do Estado, entendeu? Porque a nossa regional aqui, ela é, como você diz, ela é muito próspera, né? E temos tudo aqui. Eu acho que é uma questão de avanços, né? Inclusive do poder público. E quando eu falo poder público, não estou me referindo só ao prefeito. Eu acho que deputados têm que servir para isso, né? Que eles também têm acessos a N informações dessa natureza, então direcionar isso, né? Mas porque a gente tem o professor Orlando Bolsoni, secretário de Planejamento, sim, que executa anualmente, com grande excelência, a conjuntura econômica, né? Sim. Todas as informações da cidade, né? E que, então, olha, não são todos os municípios que têm esse trabalho que ele faz, viu? Justamente. Então, assim, nós temos todos os predicados para fazer essa atração. E a gente vê, por exemplo, eu vi recentemente uma nova planta da Facchini, Engenheiro Schmidt. A gente vê que o empresariado de Rio Preto, ele corresponde, né? Sim, não. Quem puder, quem está tendo condições de ampliar, investe com fé mesmo e sabendo que vai colher o resultado. Sim. Aldina, e na região, como é que você traça o cenário econômico dos empresários? O que nós podemos ver em Catanduva, Mirassol, Votuporanga, Fernandópolis? Você, inclusive, participou de encontros regionais no ano passado. Qual que é o sentimento da turma? Não, acho que é meio geral o sentimento, nem vou me tornar aí repetitiva, né? Mas a região de Catanduva, ela tem até indústrias, tirando, é lógico, né? Umas 3, 4 nossas que são muito grandes e valiosas, né? A começar aí da Facchini, que inclusive nós temos como nosso segundo vice o Marcelo, né? Junto na nossa diretoria, que tem sido uma ajuda, prestado uma ajuda muito grande para a nossa entidade, juntamente com o Maurício Bellodi. São 2 companheiraços, 2 gestores de excelência que eu estou aprendendo com eles. Eu tenho a humildade de dizer isso, né? Então, mas Catanduva é um polo industrial muito forte, viu? E aonde tem não é só ventilador lá, né? Não. O que nós temos lá? Olha, eu não conheço muito bem os segmentos certinhos. Se eu for falar, talvez eu possa errar, esquecer, e aí eu vou lá e vou levar para o chão de orelha. Mas eu quero dizer que tem empresas muito grandes lá e muito fortes, né? Tem várias usinas, além das usinas, né? No município, tem outros segmentos que são empresas extraordinárias. Sim. Hoje nós temos na região de Rio Preto a cidade de Olímpia, né? Que parte para um lado mais do turismo. Mas de que forma esse tipo de negócio impacta nas indústrias da região? Em toda a cadeia produtiva. Tem a prestação de serviço, Rio Preto também, como prestadora de serviço, de que forma tudo está interligado? Eu acho assim, tudo nasce na indústria, né? Desde a pasta, a escova de dente que a gente usa ao levantar da cama de manhã, até tudo. Então, tudo que é usado, né, de todos os ramos de objetos usados no turismo, passa por uma indústria que pode, eu tenho certeza que na nossa região tem como fornecer muitas coisas para esse desenvolvimento todo que está havendo lá, né, na área de turismo. Por exemplo, a minha empresa, eu tenho condição de fornecer os painéis elétricos para toda aquela diversidade de lojas, né, galerias que estão fazendo no local, os hotéis. Então,
E como eu posso fornecer os painéis elétricos, acredito que tenha outras indústrias, não só em Rio Preto especificamente, mas na nossa região, que possa concorrer a oferecer outros produtos que venham precisar. Sim. Aldina, a gente tem uma promessa do atual governo já de votar a reforma tributária já até o final do ano. Você acredita nisso? Você que acompanha há muitos anos esse embate político. Olha... E o quanto é necessária essa reforma? Então, a gente gostaria muito que isso acontecesse, né? Porque passou os 2 governos do Lula, não aconteceu, passou do Fernando Henrique primeiro, né? Desde o Fernando Henrique nós estamos com essa conversa, né? Muita gente fala que inclusive não é necessária a reforma, né? Tem gente que defende que não é necessária. Não, eu acho que para estruturar o país a médio e longo prazo é necessário sim, né? Só que não adianta a gente se iludir que vai diminuir impostos. Não vai. Eu acredito que o que vai assim facilitar, hoje a gente tem vários nomes de impostos. Acho que vai haver uma simplificação, vai reduzir assim burocraticamente a forma de compor esses impostos e redimensioná-los. Mas em termos de dizer que vai abaixar imposto, esquece. Em relação à internacionalização do aeroporto de Rio Preto, é um debate muito antigo também. Muito antigo. E de que forma o CS se posiciona em relação a esse projeto? E existe algum outro projeto que vocês esperam que saia do papel que nós tenhamos aqui na região de Rio Preto, que é necessário? Olha, eu não tive tempo ainda de me informar o suficiente sobre como que está sendo a estrutura. Nós tivemos uma concessão para a iniciativa privada, sim, né? Um primeiro passo. Foi um primeiro passo. Mas eu não sei assim, os requisitos certinhos. Assim, a internacionalização, não tenha dúvida que é uma coisa excelente, né? Principalmente para promover mais a exportação da nossa região, né? Principalmente para a exportação e a importação, que ainda a gente é um pouco tímido, principalmente na exportação, né? São poucas empresas que exportam na nossa região. Então, talvez isso venha a ser um fator que venha ajudar a contribuir para esse avanço. Mas todo desenvolvimento é bem-vindo, né? Então, a gente tem que querer isso, desejar e torcer para que dê tudo certo. Por que a gente não consegue exportar mais? Por exemplo, nós não temos mais o Porto Seco aqui em Rio Preto, né? Isso já foi debatido para reativá-lo. Aí tem toda uma questão política, né? Igual você falou, tem os nossos deputados. Sim. O que fazer? Porque nós acabamos perdendo, né? Isso não foi um retrocesso, né? Claro que foi. É falta de perseverança, porque todas essas conquistas não acontecem do dia para a noite e também não são fáceis de resolver. Precisa mesmo de muito diálogo, de muita articulação, política inclusive. Então eu acho que falta isso um pouco nessa questão para a gente poder avançar mais. Sim. Na atração de empresas, Aldina, aqui você falou da questão, Rio Preto é um município realmente pequeno. Nós tivemos, durante o governo do ex-prefeito Valdomiro Lopes, até aquele projeto da criação de um novo distrito industrial, bem lá depois do Nova Esperança, que não vingou. O que aconteceu? Né? Faltou também empenho, porque o empresário também ele quer investir, né? Sim. O que em relação a esse projeto você acha que aconteceu o quê? Olha... Você se lembra dessa proposta? Eu lembro. Está abandonado, está esquecido. Sim. Eu não vou entrar no mérito de como que ele foi articulado aqui, porque eu não tenho, assim, detalhes disso. Mas a promessa era até de gerar 20 mil empregos na época, né? Sim.
Acontece. Essa risada foi de nervoso, Aldina. Não, foi por causa da promessa mesmo, né? Que o que não falta pra gente é promessa, né, Rodrigo? Então, elas são bem-vindas. Vamos recebê-las. Mas é o seguinte, eu acho que o momento que ele fez isso, o próprio país não estava num bom momento, né? Não estava num bom momento. A gente pega aí os anos, final de 2014, 2013, final de 2013, a panela já começou a esquentar, entendeu? Houve um recesso muito grande na nação. A maioria das empresas estacionaram, acabou o investimento, até aí 2019, quando Bolsonaro assumiu, houve o impeachment da Dilma, né, que estava um caos, aí veio o Temer, ele deu uma certa ajeitada, a gente não pode desmerecer o trabalho que ele fez, né, dentro do momento, né, e depois veio o Bolsonaro, que se não tivesse acontecido a pandemia, a gente estaria numa situação ainda muito melhor no nosso país, né? Que ele começou a ajeitar a casa. A gente vive eternamente num looping de recessão. Sim. Algum dia nós vamos sair disso. Ai. A gente não pode perder a esperança e nem a fé. Então, porque a diferença, eu sempre acredito que está em cada um de nós, né? Então, eu acho que a gente, queira ou não, a gente vai passar a viver um outro momento, porque hoje, com esse acesso à internet, hoje ninguém esconde mais nada. Hoje o brasileiro sabe da real situação do seu país em todos os aspectos. Ainda que muitos não saibam interpretar corretamente, mas eu acho que a informação está aí. E vai depender de como nós vamos passar a usar isso, né, em benefício aí do crescimento do país, que esse deve ser sempre a nossa meta. Aldina, em relação aos impactos sociais da população. Essa parte é triste, hein? Então, de que forma isso prejudica até o setor industrial no Brasil, a diferença social? Então, infelizmente, chega cada dia mais para trabalhar na empresa profissionais não qualificados. Então, eu vejo que a empresas, porque veja bem, a família faz um bom tempo que está bem destruída. A escola deixa muito a desejar. Igreja, que até uns anos atrás, né, talvez ainda dos nossos pais, né, queira ou não, davam um direcionamento. Então hoje, principalmente o jovem, ele chega na empresa desprovido de toda e qualquer noção. Então hoje a gente tem um trabalho de treinar as pessoas. Então você praticamente paga os 6 primeiros meses de trabalho do funcionário na empresa para ele aprender a trabalhar. Isso quando tem vontade, né? E para depois ele ir crescendo e ampliando também, melhorando de vida. Então, essa questão social atinge até o nível do trabalhador. A gente, é uma reclamação geral, né, entre os nossos associados, a dificuldade que hoje as empresas já têm de achar profissionais qualificados para os mais diversos, e não precisa ser assim uma coisa muito tecnológica, não. A tecnologia, os empregos, né, de nível mais tecnológico é mais difícil ainda, mas mesmo os medianos, tá difícil de achar gente preparada. Tem algum programa que o CESP tem ou pensa em criar para justamente qualificar essas pessoas? Sim. Porque acaba ficando nas costas do empresário mais essa missão. Mais essa. Então, a gente tem as escolas do SESI e SENAI, que a gente chama que são os braços da indústria, né? Então, eles trabalham muito focados nesse sentido.
O SESI, na educação secular, normal, igual, mas com uma grade curricular bem diferenciada. As nossas escolas são muito equipadas tecnologicamente, com um quadro de professores também muito bem preparados, que faz a diferença. É ensinado robótica lá para o menininho de 7, 8 anos. Então, tudo isso, ele já entra nesse mundo mais tecnológico, mais avançado. Então, isso já faz uma diferença. Fora que também o SESI tem muitos projetos que dá para atender a comunidade, não só os filhos, né, dos funcionários da indústria, como também parte das vagas é destinada à comunidade. E o Senai, né? O Senai, eu sou apaixonada pelo Senai, porque é uma escola de excelência, onde prepara profissionais para a indústria. Ô Dina, e... Mas não dá conta da demanda, viu? Eu ia te perguntar justamente isso. Nós temos que buscar muito mão de obra fora ou não? Ou o pessoal reclama muito, vai buscar muito fora ou não? Quando é de um nível mais qualificado, o pessoal está buscando fora. Entendeu? Então, vamos pensar assim, que 70% ainda, né? A gente, e uns 30% busca fora. E dependendo, assim, do segmento da empresa, né? Então, dependendo do segmento, tem que buscar até mais, mas na média, falamos em média. Quais são os planos do CESP para 2023? Em relação aos eventos, aos encontros? Eu participei de um muito legal o ano passado, que teve a participação até do presidente da Rodobens, né? Aquilo lá foi muito uma entrevista que eu fiz. Sim. Muito legal. O que vocês planejam para esse ano? Então, nós vamos... Injeção de ânimo a todo momento, né? Todo momento, né? Então, a gente vai buscar mais serviços para oferecer para o empresariado, né? Estamos pensando até em aumentar mais o nosso grupo de diretores. Hoje a gente tem 5, acho que vamos ter que dobrar para 10, pelo menos, para ter mais braço, né? De atuação, porque ninguém faz nada sozinho, né? E também as nossas reuniões sempre serão pautadas por uma palestra, né? Para trazer conhecimento. Uma hora a gente vem falar de economia, outra hora a gente fala de meio ambiente, outra hora a gente fala juridicamente das leis, né? Das NRs da vida que estão inseridas aí na estrutura organizacional das indústrias obrigatórias. Enfim, a gente vai trazer sempre pessoas com assuntos pertinentes às necessidades do nosso associado. Nós falamos sobre reforma tributária, mas também o ministro Marinho fala na possibilidade de rever a reforma trabalhista, que foi alguns pontos que foram já vistos no governo Bolsonaro. Como é que vocês avaliam essa possibilidade? Extremamente ruim, mas ele não vai conseguir, não. Eu acredito que o Senado e a Câmara vai pegar pesado e não vai permitir. Porque é um retrocesso, inclusive, para o trabalhador. Entendeu? Para o trabalhador. Você acha que os parlamentares bolsonaristas, senadores bolsonaristas, vai fazer uma tropa de choque lá em Brasília? Tem que fazer, né? A expectativa de vocês, qual é a relação? Já que deu tudo errado até aqui, pelo menos a gente vai focar nisso, né? Vai pressionar essa moçada aí, porque precisa salvar o Brasil. Pergunto muito pra você de política, porque você foi presidente de partido, né? Tá muito, militou muito. Eu gosto. Você tem algum partido atualmente ou não? Não. Tô sem partido. E você tá falando isso aí, o pessoal vai atrás de você aí. O presidente de partido tá louco atrás de gente para disputar a eleição, hein? Não quero. Não tenho mais idade para isso. E eu já tenho, né? Eu peguei essa função, né? De diretora regional aqui como uma missão.
quero dar o melhor de mim, fazer da melhor, deixar um legado, né? Esse é o meu objetivo. E a minha empresa é eu e Deus, filho. Eu já tenho serviço demais. Não cabe mais política na vida toda. Só assim, de parpite. Mas o grupo é consultado. Belode também Sim, gosta da política. Não. Vocês conversam sobre a política local? A gente sempre conversa, mas isso é segredo. Não vou contar pra você. Não, só conta pra mim, Adila. Só pra mim, não tem problema. Não. Qual que é a expectativa de vocês em relação ao ano que vem? O ano que vem o prefeito Edinho Araújo esteve aqui recentemente também, falando sobre a sucessão dele, né? E muita gente fala, olha, as pessoas chegam para mim e falam, ô Edinho, o que vai ser depois de você? E a gente sabe que a cidade não pode parar, apesar de que a prefeitura de Rio Preto é muito grande, a cidade anda sozinha, né? Inclusive pelos grupos que possui da sociedade organizada, com os empresariado de uma forma muito completa, que tem a CIRP, tem o Cicomércio, enfim, há toda uma cadeia, né? Mas a gente vai ter que fazer esse debate ano que vem. Sim. E aí, o que vocês estão pensando? Vocês conversam entre si sobre isso? Nós conversamos, mas eu acho assim, a gente... Não precisa citar nome, mas qual que é o perfil que é esperado? Alguém da direita, alguém de centro, alguém da esquerda? Claro que é da direita, você tem dúvida disso? Você tem que perguntar. É o que a gente espera. Não precisa ser a direita bolsonarista, entendeu? Mas uma pessoa com... Nem alguém radical. Exatamente. Não, radicalismo não é bom em lugar nenhum. Acho que se é uma coisa que Jesus Cristo ensinou para nós, é o equilíbrio, né? Bom senso, paciência, porque nada se constrói, né? Assim, repentinamente. Tem todos os processos, né? Principalmente quando você quer um alvo certo, assertivo para conquistar mesmo. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa visionária, né? Uma pessoa visionária, uma pessoa que vai projetar a cidade para o crescimento, olhar para todos os segmentos, né? E ter, assim, bem definido o que a cidade precisa conhecer a cidade. Precisa conhecer a cidade. Eu acho assim que um dos sucessos do Edinho estar hoje no seu 4º mandato é isso, ele é uma pessoa que conhece a cidade, né? Ele procurou isso. Agora, falta criar lideranças. Por exemplo, falando a nível nacional, hoje, você olha, por que até a gente está apostando aí no Congresso, nas pessoas novas que entraram no Congresso, seja no Senado ou no coisa. São pessoas que se destacaram, né? O Bolsonaro criou a lideranças. Por quê? Porque ele foi um líder que ele privilegiou as pessoas, deixou as pessoas aparecerem. Você acha que se ele não tivesse deixado o Tarcísio, pegar o nosso exemplo aqui do estado de São Paulo, se não tivesse deixado o Tarcísio aparecer, o Tarcísio ia conseguir se tornar governador do nosso estado? E assim ele fez com muitos. Então eu acho que todo líder tem que se preocupar com a sua sucessão e deixar uma pessoa de preferência melhor do que a gente. Essa é a minha preocupação no CIESP. Daqui 4 anos, a hora que eu sair, eu não quero deixar um líder só, não. Eu quero deixar 3, 4, até para ter uma discussão. Quem vai ser o novo diretor? Está nesse nível de disputa? Eu quero que venha estar. Sim. Entendeu? Eu quero que venha estar nesse nível. Por quê? Porque é bom isso. É bom, aí é que a coisa avança e eu quero que sejam pessoas melhores do que eu, mais qualificada, mais preparada.
Então, é essa a minha missão. E eu acho que se todo governante pensasse dessa forma, nós estaríamos muito melhor a nível de liderança em todo o nosso país. Mas isso não significa que você está falando que o sucessor do Edinho seria o candidato ideal. Não, nem sei quem que é o candidato dele, por favor. Porque para não entender, ninguém pode entender que você já está apoiando alguém que muito provavelmente virá o deputado estadual Itamar Borges. Falam que ele pode ser um nome do MDB. Com certeza. Mas nós teremos outros, né? Valdomiro, sim, João Paulo Rilo. Sim. Vai ter outros nomes aí, né? Pelo Não amor é de que Deus, você está né? declarando, está traçando um perfil, né? Só o perfil. Senão... Que seja, né, um cara... eu acho que... Por quê? Porque eu opto pela direita? Por causa dos valores que a direita tem. Eu, como cristã, as minhas posições não podem ser diferentes, porque as posições da direita são as posições, principalmente, de uma pessoa cristã, entendeu? Mas a esquerda... Não mas que, você... Mas não tá, que, então... Não que a esquerda não tenha a sua fé, os seus princípios, tá? Mas eu valorizo o conservadorismo. Eu acho que ele o que não, já o fez que não te história. agrada na esquerda? O que não... O que não me agrada na o esquerda? Que você... Ué, que país comunista que você viu dar certo? Só isso, simples assim. Não, tá Sem entrar em detalhes. Tá certo. Ô, Dina, nosso bate-papo, por incrível que pareça, passou muito rápido. Nosso tempo acabou? praticamente foi. Eu queria saber se você tem mais algum tema que você acha que é importante a gente estar trazendo para a população de uma maneira geral em Rio Preto, algum recado para quem quer iniciar essa, que é uma missão também empreender no Brasil, não é fácil. Ou o empresário mesmo que está meio perdido, de que forma o CS pode ajudá-lo. Tem ajuda, né? Tem muita ajuda. O microempresário também, nós temos o Sebrae, né? Sim. As pessoas às vezes não Nem tá dando certo, conhecem sente vergonha de buscar essa ajuda, não tem que correr atrás, né? Então, você sente isso? Tem? Sim, um dos nossos desafios é tornar o CIESP mais conhecido entre os empresários, né? Afinal de contas, é a entidade que defende, que luta pelas causas da indústria. Então, o nosso desafio será, da nossa gestão até 31 de dezembro de 2025, quando vai se encerrar a nossa gestão, é a gente aumentar o número de associados, porque quanto mais forte nós formos, mais força nós teremos junto ao poder público e também na organização geral do planejamento estratégico da indústria, do desenvolvimento do estado, do país, do município. Aldina, de que forma o empresário pode conhecer os serviços prestados pelo CIESP? Olha, será um prazer receber todo empresário industrial que queira nos conhecer melhor. A nossa sede aqui regional fica na Avenida Clóvis Auger, que é a Avenida dos Estudantes, lá do aeroporto, 706. É um prédio bem visível, com estacionamento na frente. Todo mundo conhece onde fica o CIESP aqui. Eu acredito que sim. Então, vamos lá, pessoal. Estamos esperando todos. Tem algum muito critério para se associar ao CIESP? Precisa de ter alguma meta batida em empresa? Não, não. Só disposição para somar força conosco. Legal, bacana. Aldina, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Desculpa aí se eu não fui muito feliz em alguma resposta, né, que você me fez, mas eu também quero agradecer de coração a sinceridade, o que vem do coração é o que vale, Aldina. É o que vale, né? Ser o mais sincero possível aí. Vai ter polêmica no que você disse, pode ter certeza. Sim, mas
Estamos sempre abertos ao diálogo, e eu acho que a gente cresce. É bom ter polêmica, né? Na diversidade que a gente cresce, porque se todo mundo pensar a mesma coisa, fica ruim. Tá certo. Aldina, muito obrigado, agradeço você. E agradeço você também, que acompanhou a gente até agora no podcast aqui diário do Rodrigo Lima. Você pode rever essa entrevista depois no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Meu muito obrigado a vocês que nos acompanham, e vocês sabem, jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.